Olá, vamos continuar a abordar a distribuição no âmbito do módulo 2, mas nesta unidade iremos focar acima de tudo a capacidade dos xenobióticos de atravessarem barreiras, como a barreira hematoencefálica e a placenta. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam descrever algumas das características destas barreiras que condicionam a passagem dos xenobióticos. E simplificando com alguns casos de xenobióticos. Assim, vamos começar por abordar a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma barreira extremamente compacta que impede a passagem da grande maioria dos xenobióticos para as células cerebrais. Esta barreira é constituída por um conjunto de células endoteliais que estão extremamente ligadas entre si por junções de oclusão e que impedem a formação de poros. E por isso, essa difusão e essa filtração que pudesse ocorrer não ocorre. Para além disso, estas células têm uma grande densidade de transportadores de effluxo, como a glicoproteína P, o BCRP, os MRPs, que estão constantemente a retirar os xenobióticos do interior das células endoteliais novamente para a corrente sanguínea, impedindo assim a sua passagem para os astrócitos e, posteriormente, para os neurónios. Para além das células endoteliais, temos um conjunto vasto de células adjacentes a estas células endoteliais, que são denominadas astrócitos, ou então células gliais. E estas células constituem uma massa importante de células que por si são fundamentais para um conjunto de atividades de apoio quer aos neurónios, quer até às próprias células endoteliais, mas que constituem por si uma barreira de células com características lipídicas que impedem ou, pelo menos, atrasam a passagem dos compostos até junto dos neurónios. Para além desta constituição de células endoteliais com características muito compactas, de um conjunto vasto de astrócitos que aumentam a barreira para a passagem dos xenobióticos, ainda temos uma característica de todo o fluido intersticial ser de baixa concentração proteica. Esta baixa concentração proteica impede que alguns xenobióticos se liguem às proteínas, sendo que muitas vezes essas proteínas fluem neste tecido intersticial para outras partes do cérebro. E isso, não existindo, impede essa distribuição dos xenobióticos em termos cerebrais. Por isso, esta barreira é bastante eficiente em impedir a passagem dos compostos e constitui uma forma de proteção de excelência do nosso cérebro. Para os compostos conseguirem passar esta barreira, têm que ter então algumas características muito próprias. Uma delas está relacionada com a lipofilia. Tem que ter uma lipofilia bastante elevada. Temos alguns exemplos onde a diferença da lipofilia se torna muito clara a importância desta característica. Um dos exemplos é aquele que ocorre entre a heroína e a morfina. A heroína e a morfina são moléculas realmente muito similares. A diferença que existe entre elas, quimicamente, passa essencialmente pela presença de dois grupos acetilos que, estando presentes na heroína e não presentes na morfina, dão características mais lipófilas à heroína. E, assim, a heroína tem uma maior capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e atingir os neurónios, e trazendo aí o seu efeito. Um outro exemplo é aquele que ocorre entre dois barbitúricos, o tiopental e o pentobarbital. São duas moléculas muito semelhantes. O caso do tiopental tem, no entanto, um enxofre e, no caso do pentobarbital, temos presente um oxigênio. E essa pequena diferença dá ao tiopental uma característica de maior lipofilia. Isso faz com que o tiopental atravesse mais rapidamente a barreira hematoencefálica e trazendo o seu efeito anestésico mais rapidamente. Outras características têm a ver exatamente com a maturidade da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é um tecido que se vai constituindo ao longo do tempo e se vai formando
ao longo do tempo e, por isso, durante a gestação e nos primeiros dias e, digamos, anos de vida, ainda não está perfeitamente maturado. Isso faz com que seja mais permeável e essa é uma característica importante para que o chumbo tenha maior toxicidade a nível das crianças e, mais especificamente, ao nível dos recém-nascidos. Há uma menor capacidade da barreira hematoencefálica servir de barreira ao chumbo e, por isso, o chumbo passa a exercer toxicidade mais acentuada nas crianças. Um outro exemplo que também é muito referido na sua capacidade de passar a barreira hematoencefálica é aquele que ocorre com o mercúrio e especialmente com os mercúrios orgânicos, as formas de mercúrio orgânico. O metilmercúrio e o dimetilmercúrio são realmente exemplos de xenobióticos que conseguem passar a barreira hematoencefálica pela sua lipofilia, mas por outro lado, também pelo facto do metilmercúrio ter uma estrutura muito similar à metionina quando se conjuga com a cisteína. A cisteína é um aminoácido essencial no nosso organismo e, portanto, ele é incorporado nas células, a nível cerebral, nas células neuronais, e por isso há transportadores que fazem realmente o transporte da cisteína para o interior, vamos dizer, para acesso aos neurónios. Aquilo que acontece nesses transportadores é que confundem este complexo entre a cisteína e o metilmercúrio com a metionina e por isso fazem o transporte usando os transportadores de aminoácidos para o interior, passando a barreira hematoencefálica e assim o mercúrio consegue exercer o seu efeito em termos cerebrais. Vamos agora abordar a placenta. A placenta é também uma barreira importante que impede a passagem dos compostos, neste caso de proteção ao feto que, digamos, está a ser gerado na mãe e numa circunstância que também necessita de proteção. E então temos um conjunto de células, geralmente justapostas e em camada, algumas camadas de células que por si constituem uma barreira física pela sua própria lipofilia. No entanto, para além disso, será importante referir que estas células também têm transportadores membranares e, portanto, esses transportadores vão, de alguma forma, exercer o mesmo efeito que tem sido referido anteriormente de efluxo dos xenobióticos, tentando impedir que os mesmos possam aceder ao bebê. E, por outro lado, também sem células que têm capacidade de biotransformar os xenobióticos. Portanto, a sua barreira constitui-se por estes três fatores. Pela sua lipofilia, portanto, compostos que mais lipófilos têm maior capacidade de atravessar as barreiras, por difusão passiva. Temos, então, transportadores que podem condicionar a passagem dos compostos, levando a que estes compostos voltem para a corrente sanguínea. E também temos as características da biotransformação, levando a que a transformação dos xenobióticos, o processo metabólico, possa transformar em compostos com características hidrofílicas ou mais acentuadas, o que também, de alguma forma, impede a passagem dos compostos para acesso à criança. Temos, no entanto, alguns compostos que, infelizmente, conseguem passar facilmente estas barreiras, como, por exemplo, o chumbo e o metilmercúrio, acedendo às crianças e exercendo uma teratogenicidade bastante acentuada. Obrigado pela vossa atenção.